E aí, pessoal, o empate em 0-0 com o Vasco, 1 gol em 5 jogos. A leitura do técnico Roger. Ontem, até esquizofrenia acabou aparecendo no meio da coletiva. Vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Mas antes, Alma Gaúcha Bombas de Chimarrão, parceiro oficial do Grêmio em todos os supermercados, lojas que você tiver o acesso a Alma Gaúcha Bombas de Chimarrão. Saiba, sempre que você comprar esse produto, ele vai ajudar o Grêmio, porque ele é um produto oficial licenciado. Alma Gaúcha Bombas de Chimarrão. Esse é parceiro do Tricolor. Não deixe de comprar. Gente, um 0-0 horroroso. Um dos piores jogos entre Grêmio e Vasco de toda a história. Talvez o pior, né? Porque foi o único jogo de Grêmio e Vasco na Série B. O Grêmio enfrenta seríssimas dificuldades de ordem técnica, de ordem tática e de estruturação. Sérias dificuldades. O Grêmio ontem montou um outro time diferente, completamente diferente dos times que o Roger vinha montando. Fez um jogo muito forte do ponto de vista de aguerrimento, principalmente em razão do retorno de alguns jogadores, e aí a gente pode colocar o nome de Walter Kahneman nesse quadro, que a gente vai, inclusive, durante o dia falar do Walter Kahneman. Agora, dentro do campo de jogo, não me passem o cachorro que o Grêmio jogou bem. Que o Grêmio não jogou bem. O Grêmio, no último minuto do jogo, teve uma bola na trave contra que poderia ter perdido. O Grêmio não fez um bom jogo. O Grêmio não conseguiu ser o time que a gente imaginava que pudesse ser. Essa é a realidade, mais uma vez. Só que a leitura do técnico Roger depois do jogo, ela não dá conta disso. Olha o que disse Roger, abre aspas. Arrisco a dizer que foi o nosso melhor jogo até o momento. Para mim era importante que a estrutura com 3 centrais funcionasse bem e que conseguíssemos pressionar dentro do campo do Vasco. Quando que o Grêmio pressionou dentro do campo do Vasco? O Vasco saía com a bola com uma facilidade, as linhas do Grêmio espaçadas. O Grêmio nunca conseguiu ser um time compacto. Vamos em frente. A gente deve valorizar o resultado. Isso eu concordo, a despeito do momento que estamos vivendo. Concordo. O momento é terrível, Roger. O momento é terrível. São 5 jogos e 1 gol. São 5 jogos contra Criciúma, contra Vila Nova, contra Ituano, contra Vasco e, claro, contra o Cruzeiro, que é muito melhor do que o time do Roger. É muito melhor. O Cruzeiro é melhor treinado que o Grêmio. Tem piores jogadores, mas é mais treinado e tem mais saúde. O Cruzeiro tem jogadores em forma, coisa que o Grêmio não consegue ter na sua totalidade. O Grêmio tem um time com 4 ou 5 jogadores que não estão em forma. E ninguém vê isso. Ninguém fala nisso. Mas, neste ponto, eu concordo. Em razão do momento, o empate foi um grande resultado. Foi uma boa atuação. Novamente, criamos muito e sofremos um pouco no final. Não criamos muito. O Diego Souza não botou o pé dentro da área. Mas que mundo o Grêmio tá? Esse mundo paralelo do Grêmio enlouquece qualquer pessoa que tá vendo. Mas ninguém tá vendo o que tá acontecendo dentro do Grêmio. Ninguém tá vendo. No final sofremos um pouco pelo adversário ter se colocado muito à frente para buscar o gol. Sim, o adversário quis ganhar o jogo, o Grêmio não conseguiu querer. O Thiago Santos, que entrou no lugar do Vijaçante, foi muito bem. Eu acho que foi bem mesmo o Thiago Santos, tá? Dentro do quadro do que ele representa, ele foi bem no jogo. Olha o que o Roger disse agora do Benítez. A escolha pelo Benítez foi para que tivéssemos um ponta mais agudo com o Biel. Uma ponta mais aguda com o Biel e outra com um pouco mais de articulação. Porém, o jogo demonstrou que ao ter uma ponta mais aguda pelo lado e também o Bitelo pelo lado esquerdo, fez com que ficássemos torto na primeira etapa. O Grêmio é torto com o Bitelo ali e um extrema desde o primeiro dia do Roger. Desde o primeiro dia do Roger, não foi ontem.
A mudança foi para que equilibrássemos mais os dois lados. E para que corressem também, né? Porque quando o Roger faz isso, ele não precisaria ter esse entendimento, era só ele ter posto o Benítez por outro lado, ter passado o Biel para a direita, que ele teria o Biel como a profundidade, a ponta pelo lado direito, e o construtor com o Bitelo pelo lado esquerdo. Isso é cachorro. Isso aqui é passar a ideia de que a gente não está vendo. O torcedor vê jogo. Mal o Roger ontem na coletiva. Mal o Roger ontem. A equipe está produzindo o suficiente para vencer. Hoje foram 4, 5 oportunidades muito claras e estamos pecando na finalização, na tomada de decisão. Na tomada de decisão, concordo plenamente, principalmente o Janderson. Ele entra com saúde, ele tem força, mas a tomada de decisão dele não é a melhor. E na defesa do goleiro adversário. O goleiro do adversário ontem fez uma defesa num chute de longe do Biel no primeiro tempo, que ele defendeu em cima. E que se ele toma é piro. Essa foi a defesa do goleiro do time do Cruzeiro, do Vasco da Gama. Acredito que a confiança voltou. Se voltou, já é a melhor notícia que a gente tem. Porque com uma atuação dessas, só a confiança para dar alguma coisa pra gente, né? Só a confiança. Um dos piores jogos de Grêmio e Vasco da história, mais que centenária desses clubes. Talvez a gente tenha feito, e aí entra aquele ponto, talvez a gente tenha feito a nossa melhor partida contra o espírito, com o espírito de Série B. Aí é na linha do Denis Abraão, que o Grêmio estreou ontem. Eu vou falar detalhes sobre o Denis Abraão, que merece um capítulo gigante à parte. Denis Abraão é uma coisa que a gente precisa lamentar, a gente precisa conversar. Mas Roger avançou. E aqui eu quero chegar ao ponto que é a dita esquizofrenia do torcedor. Há um mês atrás, 2 semanas, um mês atrás, estávamos comemorando o Campeonato Gaúcho e todo mundo era bom. Agora, todo mundo é ruim. Isso é uma roleta russa e uma esquizofrenia. Roger, todo o respeito que eu tenho por ti. E tem. Esquizofrenia não, velho. O torcedor tem todo o direito de estar gostando quando o Grêmio ganha e de estar incomodado quando o Grêmio perde. Este Grêmio construído para a Série B está perdendo. E não chama de esquizofrênico, porque isso aí é até um crime com relação às pessoas. É um crime com relação às pessoas. Não chama de esquizofrênico o torcedor que está sofrendo por um time incompetente montado por vocês. Especialmente o senhor Denis Abraão, que está tendo uma dificuldade imensa de enfrentar trabalhos que pagam 1/10 do que o Grêmio paga. O torcedor do Grêmio é tudo menos doente. O torcedor do Grêmio só está olhando para isso. Só está vendo isso. E só está relatando o que está vendo. Se é verdade que o Grêmio fez um bom jogo contra o Inter, 3-0, e recebeu elogios, olha o time que estava lá e o time que é hoje. Porque é completamente diferente. Completamente diferente. E isso não é esquizofrenia, muito menos roleta russa. Isso é olhar o que aconteceu e olhar o que acontece. O Grêmio tem, sim, problemas gravíssimos. E o Grêmio, e aí a gente pode pegar a figura do vice-presidente, do treinador, do presidente nem se fala, que o presidente não aparece mais. Mas pegar essas coisas e dizer o seguinte, vem cá, gente, o que está pegando aí? Aí, quem analisa? O torcedor que está sofrendo, ele é esquizofrênico porque achou bom ganhar do Inter e agora está achando ruim empatar com o Criciúma, perder para a Chapecoense, empatar com esse Vasco risível. É isso? Isso é esquizofrenia? Não. Não, isso não é. Isso é respeito com as coisas do Grêmio. O torcedor tem o direito sempre de falar o que ele vê. E o que ele vê hoje é um time com muitas dificuldades, completamente fora de forma. Completamente fora de forma. Tem jogadores que não terminaram um jogo no campeonato. Porque não conseguem terminar.
e aí a gente fala em esquizofrenia, isso é falta de respeito. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.